Olá pessoal, eu me chamo Logan e hoje estaremos dando continuidade ao nosso conteúdo de geografia, saindo um pouco da parte de geografia física e entrando na área de geografia humana. Hoje estaremos falando sobre população e o crescimento, né, o que se dá o crescimento e a distribuição que essa população tem sobre aquele território em específico. Bem, para darmos início, nós precisamos nos atentar ao que seria um crescimento populacional, um crescimento da população. Aqui nós pegamos um crescimento da população mundial, mas esse exemplo ele poderia se dar também para países ou cidades, né? O nome mesmo já fala um crescimento da população, né? Ele também pode ser chamado por um crescimento demográfico e é calculado da seguinte forma: a gente pega o saldo entre o total de pessoas nascidas vivas e o total de mortes em um determinado período de tempo. Esse determinado período ele pode variar dentre um ano, varia de país para país. Bem, e dando continuidade, nós temos aqui os fatores. Os fatores que afetam de forma negativa e positiva o crescimento populacional do mundo. Não só do mundo, também de uma cidade, também de um país. Isso aqui pode ser aplicado para uma região específica, ok? Aqui, esses fatores, é óbvio que não são todos os fatores, mas são os mais importantes, segundo alguns autores, né? E hoje nós estaremos dando uma pincelada brevemente só para podermos estar entendendo melhor quais são esses fatores, beleza? Então vamos começar. O primeiro deles, o avanço da medicina e da saúde. Isso é óbvio. Antigamente existiam doenças, né, que a gente não conseguia controlar e isso acabava matando muitas pessoas. Hoje em dia nós temos vacinas, nós temos medicamentos e isso ajuda a controlar essa queda, né, essa morte, essa taxa de natalidade da população, ok? Melhores condições de vida, uma melhor alimentação, um tempo para poder fazer esporte físico. Isso melhora a condição física da pessoa, a condição de vida dela, né? E isso acarreta em uma longevidade maior, consequentemente, a taxa, né, o crescimento da população ela aumenta também. Desenvolvimento econômico, um país onde tem um desenvolvimento econômico bom, né, favorável, ele tem uma propensão a ter mais população, a ter uma população maior, porque eles têm um setor de saúde muito bom, eles têm um setor financeiro, né, que ajuda as pessoas já a terem uma condição de vida muito boa e assim por diante, né? Fatores sociais e educacionais. Aqui entra a questão dos preservativos, né? Dos preservativos, onde as pessoas utilizam disso para poder controlar a taxa de natalidade e o crescimento populacional. Aqui nós temos também a migração, que são aqueles países que são muito visados pelos imigrantes, né? E esses países eles têm aquela questão que eles têm aqueles booms demográficos, onde muitas pessoas migram para aquele país, e, consequentemente têm filhos e a taxa de natalidade aumenta e assim por diante. E eles usufruem do que aquele país tem para proporcionar em questão financeira e questão de saúde também, ok? Políticas de planejamento familiar. Alguns países, né, têm assumido essas políticas em prol de controlar esse crescimento. Esses países eles já estão sofrendo com essa questão, né, de muita população idosa, um crescimento muito grande, né, da população, e aí eles têm essa política de planejamento familiar, onde eles controlam a quantidade de filhos por família, por casal, né? Perdão, e assim por diante. Aqui do lado a gente pode ver um gráfico, né? Onde a gente tem na coluna do Y os bilhões, né, de pessoas e na coluna do X nós temos os anos, né? Então nós começamos nos anos de 1800 e vamos até 2100. A previsão, né, com as estimativas que foram criadas pelos
cientistas, pelos geógrafos, né, que analisam essa área. A perspectiva, né, é de chegarmos até 10 bilhões em 2100. Bem, falamos bastante sobre crescimento populacional. Agora nós iremos falar sobre a distribuição da população. A distribuição da população, o nome mesmo já diz, né, que a gente tem a distribuição da população em todo o território, toda a superfície terrestre, né? Entretanto, essa distribuição ela não é igual. Por quê? Essa distribuição ela está atrelada com os fatores daquela região. Então, pode ser um fator geomorfológico, um fator do clima, a cobertura local, a cobertura vegetal, né, do local e aspectos correlacionados. Isso pode afetar e dificultar, né, a criação, né, de uma população muito grande ali, impedir o desenvolvimento da vida naquele território. Então, a gente vê, por exemplo, o deserto do Saara é um grande terreno, é um grande espaço, né? Entretanto, é quase inabitável, porque as condições ali são péssimas para sobreviver, ok? Bem, agora que entendemos o que é uma distribuição, uma distribuição populacional, perdão, agora nós podemos estar dando continuidade e entendermos a diferença de países populosos e países povoados. Não necessariamente um país populoso ele será um país povoado, ok? Mas antes entenderemos a definição de cada um. Quando nós estamos se referindo a um país populoso, nós queremos dizer que a população absoluta daquele país é grande, beleza? Quando estamos nos referindo a um país povoado, isso quer dizer que a população daquele país está bem distribuída em todo o território daquele país, beleza? Então aqui nós temos dois exemplos. Nós temos o exemplo do Brasil, que é um país populoso, mas não povoado, e nós temos o exemplo da China, que é os dois. O Brasil, ele tem uma grande população, então ele é um país populoso. Entretanto, essa população ela não está bem distribuída em todo o Brasil. Consequentemente, não é um país povoado. Já a China, ela tem uma grande população, em torno de 1,5 bilhões para mais. E essa população ela está bem distribuída em todo o território chinês. Beleza? É basicamente essa a definição de cada um. E é muito importante entendermos isso, pois isso pode cair em vestibulares, isso é muito recorrente em questões de provas. E é uma pegadinha que a gente precisa se atentar, beleza? Então, pessoal, essa foi a videoaula de hoje. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela atenção de todos até aqui. Qualquer dúvida, vocês podem estar deixando nos comentários desse vídeo, tanto no Facebook quanto no YouTube. Qualquer dúvida mesmo, só mandar que eu estarei respondendo da melhor forma possível. Essas são as referências utilizadas. Até a próxima.